Está certo que sua mãe queira o primeiro neto o mais breve possível. E que você e sua mulher queiram provar logo aos amigos que são capazes de fazer filho. Mas cuidado com essa pressão. Pensem bem e não decidam por impulso. Respondam primeiro a essa pergunta-chave. Vocês têm tempo para dedicar ao filho ou filha, ou quem sabe a gêmeos? Adultos geralmente pensam em ganhar a vida trabalhando para suprir as necessidades materiais da família e deixam de lado as condições para ter, sustentar e ao mesmo tempo dar à criança o apoio que ela precisa e merece. Parto de um princípio que babás não são uma solução e que a criança precisa muito de pelo menos um de vocês. Não é certo que a mãe seja obrigada a abrir mão da carreira para dedicar-se à maternidade. Mas isso foi conversado antes? E se não é ela, quem vai ficar em casa? É você? Você aceita? E o casal suporta sobreviver sem que o marido saia para trabalhar? A decisão nunca é fácil e quase sempre o prejuízo é pago pela criança, porque houve falha no planejamento e na divisão das responsabilidades, mesmo quando há, por exemplo, uma avó disposta a ser uma segunda mãe. Na verdade, a avó não deve ser o papel de mãe substituta. Na maior parte das vezes, os pais têm como prioridade ganhar a vida e não cuidar do filho ou da filha. Filhos costumam ficar no segundo plano. É claro que a sobrevivência é muito importante, mas tudo que os pais possam dar ou comprar para as crianças materialmente não vai contribuir para a formação do caráter. A transferência da responsabilidade, por melhor que seja feita, não atende aos interesses da criança. Hoje não há mais dúvida sobre a importância dos 6 primeiros anos na formação do caráter de uma criança. Chamados de anos dourados, eles são essenciais, básicos, e todo o futuro dessa criança estará dependente dos seus primeiros anos. E é certo que crescer como órfão de pai e de mãe, ou pior ainda, dos dois, não permite prever um bom futuro. Pode parecer, mas não é exagero. E a diminuição constante de valores tem muito a ver com as modernidades da criação. Valores e sentimentos não são transmitidos quando os pais se resumem a ser máquinas de trabalhar e de comprar. Se ainda não pensou no assunto, pense. Enquanto é tempo, ter filhos e criá-los é a missão mais importante da mulher e do homem na Terra. Se vocês não têm 6 anos para dedicar integralmente a eles, talvez não mereçam a felicidade de ter filhos. Nos dias de hoje em que pai e mãe trabalham fora, o tempo é um valor cada vez mais raro. E essa falta de tempo é um problema que pode afetar negativamente o desenvolvimento emocional e a educação da criança. Por isso mesmo, muitos psicólogos estão sugerindo que as famílias façam uma revisão de suas rotinas antes de ter um filho. Se não puderem de modo algum garantir a permanência com eles nos 6 primeiros anos de vida, devem poder ao menos garantir uma convivência de qualidade com eles. Vamos começar dizendo claramente que não existe convivência ou tempo de qualidade sem uma quantidade de tempo adequada. Tempo de qualidade é presença, atenção, apoio, dedicação, compromisso. Não há tempo de qualidade sem quantidade de tempo. A frase do psicólogo argentino Sérgio Sinai, da Escola de Psicologia da Associação Gestáltica de Buenos Aires. Em qualquer trabalho, profissão ou arte, diz ele, só se alcança resultados de qualidade quando se dedica tempo, concentração e responsabilidade à tarefa. Com os filhos não é diferente. Nenhuma obra de arte nasceu com 5 ou 10 minutos de trabalho por dia. Nenhum profissional dedica ao seu trabalho apenas 15 ou 20 minutos diariamente. Isto quer dizer que é impossível dedicar à maternidade ou à paternidade uma horinha que seja. Os pais precisam dar conta da responsabilidade de trazer uma criança ao mundo. Os filhos precisam da presença de seus pais em todas as fases da vida.
mas mais agudamente nos seus 6 primeiros anos. A primeira infância é o período mais importante do desenvolvimento humano, o período em que a personalidade da criança será formada. Quase tudo que ela será na vida será construído nesse momento. Os valores morais e sociais são registrados nessa época e a tarefa não pode ser delegada em hipótese alguma. Pais e mães são modelos, referências de comportamento e quem deve ensinar a falar, pensar, comer, andar, viver e ter limites. Ter um filho não deve ser algo improvisado e exige diálogo na certeza de que ter uma criança implicará em abrir mão de hábitos e projetos. Ao serem perguntados por que trabalham tanto, a maioria dos pais dirá que estão cuidando do futuro dos filhos. Nem percebem que essa escolha implica em não dar o devido cuidado hoje e que, com isso, estão comprometendo seriamente o futuro que dizem querer proteger. O tempo de qualidade não é só para brincar e fazer companhia, mas para educar. O que é mais importante, presente ou o futuro dos seus filhos? Por passarem muito tempo fora de casa, pais e mães podem tender a pensar que dedicar um tempo de qualidade aos filhos quando chegarem vai compensar a ausência. Não vai. Ao contrário, vai acentuá-la ainda mais. Pior é quando os pais dedicam esse tempo a agradar as crianças com presentes e compensações. O sentimento de culpa faz com que procurem dar aos filhos tudo o que eles pedem. As consequências são todas negativas. E esse é um suborno triste que torna as crianças dependentes, sem limites, mais focadas em ter do que ser. Pouco afetivas, esse pensamento é segundo Caio Feijó, educador, psicólogo e mestre em psicologia da infância pela Universidade Federal do Paraná. Pais que querem evitar conflitos, recusando-se a dizer não quando necessário, são covardes e prejudicam muitos filhos que vão crescer sem limites. Dedicar tempo de qualidade significa, entre outras coisas, acompanhar o amadurecimento e o desenvolvimento intelectual da criança. Mas o pai brasileiro ainda costuma deixar para a mulher o cuidado físico, o banho, trocar fralda, fazer dormir. Essa cultura ainda está muito enraizada no Brasil e seria muito bom que ela começasse a mudar. Nenhum homem será menos homem se dedicar a fazer o que tradicionalmente as mulheres é que fazem. Os pais devem estar presentes física e emocionalmente na rotina dos filhos. Atenção, apoio, carinho físico, compreensão e companheirismo são atributos que ajudam a criar laços e a desenvolver um bom relacionamento. Há mais de 300 anos, René Descartes escreveu que a mente era uma entidade extracorpórea que se manifestava através da glândula pineal. Estava errado, mas até hoje muitos especialistas discutem o que é a mente, o que é o cérebro e quais são suas relações. Um dos maiores neurobiologistas do mundo, Gerald G. Fishback, escreveu em 1997 na revista Scientific American que o cérebro humano é a mais completa estrutura conhecida no universo, o resultado de milhões de anos de evolução, construída, desenvolvida e mantida em conjunto pelos genes, pela experiência de vida. Comparado a um computador, tem uma diferença fundamental. O cérebro não foi criado com propósitos específicos ou segundo princípios estabelecidos. E é tão complexo que comporta os mistérios da inteligência, da imaginação, da criatividade humana, da emoção, da memória, da consciência, da vontade e do desejo. O cérebro humano contém cerca de 1 milhão de células, dos quais 100 milhões de neurônios pelas conexões, e pelas redes, número comparável ao de estrelas da Via Láctea. Uma parte da complexidade do cérebro se deve ao fato de que há nele uma grande diversidade de células nervosas. Para o pai da moderna ciência cerebral, Santiago Ramon e Cajal, essas células são as misteriosas borboletas da alma,
cujo bater de asas poderá um dia, quem sabe, clarificar os segredos da vida mental. Essas células variam de formato, tamanho, função, estrutura, atividade, têm diferenças moleculares, são extremamente especializadas e cuidam apenas dos seus assuntos. Alguns autores chegam a acreditar que cada neurônio é único e que as cadeias que formam para determinado trabalho podem ter até 100 mil células e não medir mais do que 1/10 de milímetro. A comunicação dos neurônios no cérebro é um fenômeno. A mensagem pode ser transmitida por uma descarga elétrica de 100 milivolts de amplitude e 1/1000º de segundo de duração. A descarga elétrica é o resultado do movimento de íons de sódio carregados positivamente através da membrana que contém o fluido extracelular do citoplasma. O processo é complicado, até para os especialistas, mas é interessante saber que as células se recarregam em 1 milissegundo e que um cérebro pensante provoca uma verdadeira tempestade elétrica no seu interior, uma atividade que já pode até ser gravada. Esse programa de hoje é um programa provocativo. Reflitam quando forem pensar em ter filhos. É fundamental que você tenha tempo. É lógico que nos países mais desenvolvidos, não tão capitalistas, já há uma liberação maior para a mulher e para o pai, um tempo maior para que eles possam cuidar dos seus filhos. Licenças de 1 ano, 2 anos ou mais, com diminuição do tempo de trabalho. Mas não podemos de forma nenhuma ir nesse caminho. Hoje já se fala na forma de criação, que é um tema utilizado, a criança terceirizada. Os pais terceirizam as crianças por babás, por cada um que ensina cada parte, ensina até comportamento. Então, essa criança terceirizada, isso precisa ser revertido. É papel do Estado também, já que o desenvolvimento da sociedade também é papel do Estado, oferecer também condições para que os pais possam dar uma melhor educação e terem tempo. Nesse momento em que a gente cada vez trabalha mais e falamos em relação a uma escravidão, que hoje você sai do trabalho, fica na escravidão de construir mais coisas para o seu trabalho, há que se mudar essa lógica e que talvez precisemos trabalhar menos, a gente precisa se divertir mais e criar os filhos melhor. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.